Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Nos próximos minutos vamos estar reunidos em família para nos debruçarmos sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, a fim de os podermos compreender melhor, de os podermos colocar em prática nas nossas vidas. E vamos, para prepararmos aqui o ambiente no nosso lar, na nossa casa, para estarmos em harmonia, vamos escutar uma canção. Não se esqueçam de colocar sobre a mesa a água e os copos em número suficiente para aqueles que vão estar reunidos neste Evangelho no Lar. Página 31. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se a inveja te invade, vigia teu coração, que o que vês inimigo é Jesus teu irmão. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se é orgulho o que sentes, desconheces a verdade, só pode encontrar a Jesus quem cultiva a humildade. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Se a dor invade tua alma e não vês a razão atrás, vem ouvir falar de Jesus, procura e acharás. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter-te aqui, meu Jesus. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Sentir que estás junto de nós, que vais ouvir a nossa voz, cantar desta nossa oração. Senhor Jesus, vos agradecemos a bênção
de podermos estar esta noite reunidos em Teu nome. Permite, Senhor, que os nossos guias e benfeitores espirituais, nossos familiares e amigos já desencarnados, se juntem a nós nesses instantes e com eles possamos partilhar estes momentos de reflexão sobre o Teu Evangelho. Ajuda-nos, pois, Senhor, a compreender e aplicar diariamente nas nossas vidas os ensinamentos que nos deixaste, ajudando-nos no nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Senhor Jesus, abençoa todas as famílias desavindas, ajudando-as a encontrar a paz e a concórdia. Que o vosso amor, a vossa luz e paz estejam conosco, abençoando-nos nestes momentos de partilha e oração. Que assim seja. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, lhe estão sujeitos pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o termo das coisas não é mais que um meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, a partir do momento em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para o constituir, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma estadia mais agradável à medida que estes avançam na via do progresso. Assim, avançam, paralelamente, o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e do mundo em que habitam, porque nada é estacionário na natureza. Quão grande é esta ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. A terra, seguindo esta lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que é hoje, e atingirá sob este duplo aspecto um grau mais avançado. Chegou a um dos seus períodos de transformação, onde de mundo expiatório se tornará em mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nele reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862. Foi a leitura do item 19, do capítulo 3, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, psicografado por Allan Kardec. A mensagem de hoje, do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Rotina. Faz da tua vida um hino permanente ao amor que inove, que dinamize, que improvise, que se distenda na direção do infinito, espraiando sobre aqueles que marcham aflitos em sua jornada terrena. Afasta de ti a rotina, a repetição diária de meditações sem conteúdo, sem destino, sem proveito, sem valor. A vida é um constante desafio à tua modificação, tantas vezes adiada, tantas vezes suspensa, por prazeres efêmeros doentios. A natureza todos os dias se renova em cânticos ao amor renovador de energias. As abelhas buscam incessantemente no perfume das flores o néctar que transformam na doçura retemperante. A água corre pelos leitos que sulca, dissolvendo os elementos que logo mais alimentarão os seres vivos, criação divina. E tu? Que fizeste hoje de diferente? Busca no silêncio de uma prece espalhar a melodia do amor em busca de quem sofre. A leitura que tivemos agora
está enquadrada naquele capítulo que o Evangelho segundo o Espiritismo aborda os aspectos relacionados com as muitas moradas na casa do Pai. De facto, o homem, aqui na Terra, vai tendo condições e capacidades para se poder desenvolver em termos materiais. Lembram e diz-nos a história daquilo que tem sido a sua evolução ao longo dos tempos. Passamos agora por momentos mais adiantados em termos tecnológicos, em termos culturais, em termos sociais. Mas é evidente que o homem não é só matéria. Nós sabemos que há uma parte que é a parte mais importante de que somos constituídos, que também tem que evoluir, que é o espírito. Como se costuma dizer, a alma. Então a alma também tem que se adaptar àquilo que é a evolução dos tempos. O progresso faz-se de forma a que a própria alma, o próprio espírito, aquele que agora habita o corpo, ou aqueles que já partiram, que não o tendo, continuam também na busca da sua perpetuação em termos de multiplicação de conhecimentos e de capacidades, mesmo esses também têm que evoluir. Falamos concretamente daqueles irmãos que vivem no mundo espiritual. Então o progresso estando aí, está-nos a fazer convites, e esses convites que têm sido feitos ao longo da história também, do tempo, por diferentes profetas enviados por Deus com essas missões. Moisés, Jesus, mas agora também a outra revelação que nos vai ajudar a progredir, que é o Espiritismo. Os esclarecimentos dos imortais cada vez mais nos dão outro tipo de força e de capacidades para entendermos as leis da vida, as leis que nos conduzirão a outras moradas mais sublimes, de acordo com aquilo que são os nossos conhecimentos, as nossas capacidades, os nossos atos. Atos, capacidades, que têm que ser individuais, que estão sempre dentro daquilo que é a nossa liberdade de escolha. Por isso, ao longo dos tempos, escolhemos muitas das vezes bem, mas muitas das vezes também mal, e por isso temos que entender que a vida, sendo progressiva e sendo sempre capaz de nos dar melhores condições para podermos chegar a outros estádios mais adiantados, temos que perceber quais são as leis sobre as quais temos que nos debruçar. E as leis estão aí, os esclarecimentos estão aí, que saibamos agora que temos todas as condições para não voltar para trás, de podermos seguir em frente, de forma a que o nosso futuro seja mais radioso, mais esperançoso, com mais condições e melhores condições de podermos ser verdadeiros filhos de Deus, que é amor, que é esperança e que é tudo na sua plenitude. A lei do progresso é uma lei divina e tudo o que é criação de Deus está sujeito a essa lei imutável. Então, tudo no universo evolui, tudo no universo progride. Então, os mundos que, de alguma maneira, têm uma característica material, eles estão em constante evolução, em constante progresso. Mas, conforme ouvimos, as almas, os espíritos, que também são criação de Deus, também estão sujeitos a essa lei, a essa necessidade de adquirirmos mais conhecimento, mas também de nos tornarmos cada vez pessoas de bem, cada vez melhores pessoas. Então, conforme ouvimos na segunda leitura, a rotina é um dos grandes condicionamentos à lei do progresso. Porque quando nós nos deixamos dominar pela rotina, nós deixamos de progredir de uma forma tão rápida. Porque habituamos-nos àquele conjunto de atividades, àquele conjunto de pensamentos e perdemos, de alguma forma, aquilo que é o sentido da vida. E a vida tem um propósito. E nós temos que compreender qual é o propósito
da nossa existência, seja ela no plano físico ou seja ela no plano espiritual. Então nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas com todas as potencialidades para podermos atingir a perfeição. E a vida tem esse propósito, o propósito de nós nos esforçarmos a caminharmos no sentido de chegarmos um dia a essa perfeição. Para tal, temos que nos conhecer a nós mesmos, temos que identificar aquilo que são as nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas imperfeições e trabalhar no sentido de eliminar as nossas imperfeições e desenvolver as nossas virtudes. É esse o grande sentido da vida. Para o fazermos, temos uma outra lei divina, que é a lei da sociedade, em que vivemos em conjunto uns com os outros, para aprendermos a amar-nos, para aprendermos a respeitar-nos, a viver em sociedade. Então, nesta busca pela nossa evolução, neste trabalho individual de cada um, não podemos esquecer-nos dos nossos irmãos que nos rodeiam. Porque a nossa evolução moral também se faz a partir da ajuda, do auxílio àqueles que necessitam, àqueles que não têm ainda esse entendimento, esse esclarecimento, e para isso cabe-nos a nós, cristãos, espíritas, fazê-lo, levar o esclarecimento, a verdade, para que a nossa fé seja raciocinada, seja uma fé lógica e não dogmática, e depois conhecer os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática na nossa vida. O mundo, Terra, está neste momento numa fase de viragem, numa fase transitória em que daqui por algum tempo deixará de ser um mundo de expiação e provas para passar a ser um mundo regenerador, um mundo da regeneração. E cabe-nos a nós, naturalmente, contribuir para esta transformação, para que o amor, a fraternidade, a paz, o bem se instalem definitivamente na Terra e a Terra possa ser um mundo mais pacífico, um mundo onde possamos ter um pouco mais de felicidade. Então, que nós possamos trabalhar nesse sentido, modificar-nos primeiro a nós, para que cada um de nós contribua para a modificação do nosso planeta e assim tudo possa progredir e evoluir no universo. Graças e louvores, Senhor, Deus nosso Pai, vos damos, e a ti, Divino Mestre amigo, porque és o caminho, a verdade e a vida. E sem ti não encontraremos a serenidade, a paz, porque não encontramos lógica para tanta dor, para tanto sofrimento, para tantas coisas que acontecem por esse mundo terra fora e que estão sistematicamente a entrar-nos por a casa dentro, através das notícias, e todos ficam alvoroçados, todos ficam com receios, todos entram em revolta, mas nós, Senhor, sabemos que tudo o que acontece é porque é o melhor para nós, que Deus, nosso Pai, é justo e que nos deu a ti, divino amigo, para nos ensinar as leis, para nos ensinar que Deus não é o justiceiro, não castiga. Deus é amor ao infinito, assim como tu também.
e por isso conhece-nos a todos nós, no íntimo da nossa alma. Não podemos enganar, porque estás, Senhor, na nossa consciência e nos deste Jesus, a quem tudo devemos também, todos os seus ensinamentos, todos os seus exemplos. Ajuda-nos, Senhor, a colocá-los definitivamente no nosso coração, no nosso dia-a-dia, através da nossa conduta, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos para com os nossos irmãos. Ajuda-nos a todos nós, Senhor, que muitos ainda não somos capazes de vermos em cada homem, em cada mulher, em cada criança, um irmão real que é. E amá-lo, Senhor, sem esperar nada em troca, desinteressadamente, procurando sempre dentro da nossa possibilidade ajudar, se não tivermos o quê, com um abraço, com uma palavra amiga, com uma prece, Senhor. Ajuda-nos a proceder para com os outros, como gostaríamos que procedessem connosco. Pedimos, Senhor, por toda essa humanidade, os homens e mulheres continuam só a pensar na matéria, no poder, com egoísmo, com orgulho, Senhor, só pensando nas coisas materiais, e por mais que procurem, por mais que tenham possibilidades financeiras, por mais que tenham tudo, Senhor, que a terra oferece, nunca conseguirão sentir a paz, a serenidade, o bem-estar, porque só Tu, Jesus, o podes dar. Só Tu, quem te segue a nível espiritual, por muitas dificuldades que tenhamos, nós sentimos a coragem, com a fé, mas nós sentimos a Tua serenidade no nosso coração, a Tua paz. Isso nos dá força, Senhor, nos dá coragem, nos dá determinação, para nos tornarmos mais resilientes, mais resignados e aceitar tudo, sem medos, sem receios, porque sabemos que nem um alfinete nos toca se não for do nosso merecimento. Mas se for do nosso merecimento passarmos pelas dificuldades, muitas das vezes, Senhor, são difíceis de ultrapassar, nós sabemos que temos Jesus mais próximo de nós e que nos dá tudo aquilo que precisamos para suportar com êxito, para depois merecermos a bonança. Te pedimos por todos os que sofrem, Senhor, sejam a nível físico, seja a nível espiritual, seja porque dor seja, Senhor, cá dor sem nome. Levai de nós a nossa prece, as nossas vibrações de amor e que os teus mensageiros multipliquem, Senhor, em teu nome, para que possam todos e todos os lares também terem um pouco mais de alívio, mais serenidade, mais esperança, mais fé, mais confiança, Senhor, no futuro, porque vai ser melhor, como tu disseste. Temos que confiar, porque nós homens mentimos, mudamos, alteramos as coisas, mas tu, Senhor, és o nosso timoneiro e indica-nos o caminho a seguir para alcançarmos a vitória e depois entrarmos naqueles que dizes bem-aventurados os aflitos, que será deles o reino dos céus. Ajuda a todos, Senhor, para que assim seja. E abençoa todos os mensageiros, todos esses mensageiros socorristas que pelo mundo fora andam a ajudar os nossos irmãos e a nós mesmos dos dois lados da vida. Abençoa, Senhor, e fortalece a todos. Que a tua paz fique com todos nós. Página 41. Se o orgulho te não deixa concordar que por vezes não tens razão, grito alto ao teu coração, vamos irmão, ergue a tua cruz, siga
estender a mão, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força e vivo amor. Sem tristeza te apavora e te faz esquecer de fazer oração. Grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. A tua mão e a minha mão serão nova força e vivo amor. Se te esqueces de ti próprio e viajas por caminhos de perdição, grito alto ao teu coração. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. Na tua mão e a minha mão serão nova força e vivo amor. Vamos, irmão, ergue a tua cruz, sigamos juntos rumo ao Senhor. Na tua mão e a minha mão serão nova força e vivo amor. E chegamos então ao fim do nosso Evangelho de hoje. É agora a hora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião, aproveitar estas vibrações, a harmonia no nosso lar, para continuarmos em família, dialogando, respondendo a dúvidas que os nossos filhos possam ter e, naturalmente, mantendo dentro do possível esta vibração e este ambiente na nossa casa, no nosso lar. Não esquecer então que amanhã estamos de volta com mais uma palestra da nossa associação pelas 20 horas e na sexta-feira, novamente no mesmo horário, teremos mais uma palestra pública. Despedimos-nos então de todos, desejando a todos muita paz e que Jesus nos abençoe.